O ar no salão de banquetes do Palácio Real de Aldoria era tão frio quanto o mármore polido sob os pés dos convidados. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana fina era o único som que quebrava o silêncio pesado, uma melodia fúnebre para a liberdade de um homem. Sentado à cabeceira da mesa infinita, o príncipe Alexandre sentia o peso da coroa que ainda não usava, uma pressão invisível em sua mente. Ele sorria, um movimento perfeitamente ensaiado de seus lábios, enquanto seu pai, o rei Frederico IV, discursava sobre alianças estratégicas e a importância do dever. Ao seu lado, a duquesa Isabela de Valois, sua noiva prometida, era uma estátua de perfeição gelada. Seus cabelos loiros estavam presos num penteado que desafiava a gravidade, e seu olhar calculista analisava cada gesto dele. A união de nossas casas garantirá a estabilidade de Aldoria por mais um século, declarou o rei, erguendo sua taça. Alexandre ergueu a sua em resposta, o vinho tinto parecendo sangue no cristal. Estabilidade. Dever. Sacrifício. As palavras ecoavam em sua cabeça, as mesmas que ouvia desde o berço. Ele olhou pela janela altíssima, para a noite perfeitamente arrumada do jardim do palácio, onde cada arbusto era podado à submissão. Sua mente, no entanto, voava para muito longe, para as histórias que sua falecida mãe brasileira lhe contava em segredo. Histórias de um lugar quente, barulhento e caótico, onde as pessoas dançavam na rua, onde a comida tinha alma e o riso era a verdadeira riqueza. Um lugar chamado Brasil. Para sua mãe, era a saudade de um paraíso perdido. Para Alexandre, tornou-se o mapa de uma fuga impossível, um sonho de anonimato. Ele não queria ser um símbolo, um príncipe. Queria ser apenas um homem. Sentir o cheiro da chuva na terra quente, comer uma fruta colhida do pé, sujar as mãos de trabalho real, e talvez, apenas talvez, ser amado por quem ele era, não pelo título que carregava. A voz de Isabela o trouxe de volta. Você parece distraído, querido, ela sussurrou, sua voz suave como seda, mas com a firmeza do aço. Espero que esteja pensando em nosso futuro glorioso. Alexandre forçou outro sorriso. Como poderia pensar em outra coisa, Isabela? A mentira tinha um gosto amargo, mais forte que o vinho. A milhares de quilômetros dali, em um bairro vibrante e barulhento de São Paulo, o cheiro não era de cera de abelha polida, mas de alho e cebola dourando no azeite. Sofia, com os cabelos castanhos presos em um coque bagunçado e uma mancha de molho de tomate na bochecha, encarava a planilha em seu notebook com o desespero de um general diante de uma batalha perdida. O cantinho da Sofia, seu pequeno restaurante, seu sonho de vida, estava afundando em dívidas. As mesas coloridas estavam vazias, exceto por Dona Elvira, sua única garçonete figura materna, que secava copos com uma lentidão melancólica. O movimento está fraco de novo, minha filha, disse a senhora, a voz carregada de preocupação. Sofia suspirou, passando as mãos pelo rosto cansado. Eu sei, Elvira. Eu sei. As contas não fecham. O aluguel está atrasado, os fornecedores estão me pressionando. Ela se levantou e foi até o fogão, mexendo uma panela de muqueca. O aroma rico e perfumado encheu o ambiente, um contraste cruel com a realidade financeira do lugar. Era sua paixão, sua arte, mas paixão não pagava boletos. Seu tempero é divino, menina. O melhor da região, Elvira tentou animá-la. O que falta é sorte. Sofia deu um sorriso triste. Ou um milagre. Ela olhava para a porta, quase desejando que um batalhão de clientes famintos entrasse magicamente. Mas a rua continuava calma, e a esperança, assim como o conteúdo da sua conta bancária, diminuía a cada minuto. De volta a Eldoria, a decisão de Alexandre foi forjada no silêncio opressor de seus aposentos reais, horas após o jantar. Ele olhou para seu reflexo no espelho de moldura dourada. Viu um estranho vestindo roupas caras, um prisioneiro em uma jaula de luxo. Naquela noite, o príncipe morreria. E em seu lugar, Alex nasceria. Com movimentos rápidos e precisos, ele arrumou uma mochila de lona que guardava escondida há anos. Dentro, apenas o essencial, um passaporte com seu nome falso, obtido com a ajuda de um antigo tutor leal, todo o dinheiro que conseguiu juntar em segredo,
roupas simples que jamais usará, jeans, camisetas, um moletom surrado, e um pequeno livro de poemas de Vinícius de Moraes, o único pertence de sua mãe que guardava consigo. Ele deixou um breve bilhete sobre a cama, endereçado apenas ao seu fiel camareiro, pedindo que não o procurassem. Não era uma despedida, mas uma declaração de vida. Deslizou por corredores secretos, conhecidos apenas por ele, e deixou o palácio para trás sem um único olhar. A liberdade tinha o cheiro do ar frio da noite e o som de seus próprios passos apressados no cascalho. O avião particular, arranjado sob o pretexto de uma viagem diplomática secreta de baixo nível, pousou no aeroporto de Guarulhos sob o céu cinzento da madrugada paulistana. Ao descer, o baque de calor e umidade foi o primeiro choque, a primeira lufada de vida real. Ele era apenas mais um na multidão, um rosto anônimo, e a sensação era a mais revigorante de sua vida. Sem motorista, sem seguranças, ele pegou um táxi, dando ao motorista o nome do primeiro bairro que lhe veio à mente das histórias de sua mãe. Horas depois, perdido, faminto e exausto, ele caminhava sem rumo pelas ruas. O peso da realidade começava a se instalar. Era livre, mas também estava completamente sozinho. Foi quando o aroma o atingiu. Um cheiro delicioso e acolhedor de comida caseira, de tempero de verdade. Ele seguiu o rastro como um náufrago segue uma luz, até parar em frente a um pequeno restaurante de fachada charmosa e um pouco descuidada, Cantinho da Sofia. Pela vidraça, ele viu uma mulher de costas, movendo-se com uma energia contagiante em frente ao fogão. De repente, ela se virou, e seus olhares se cruzaram por uma fração de segundo através do vidro. Ela tinha os olhos mais expressivos que ele já vira, faiscando com uma mistura de paixão e exaustão. No exato momento em que o magnetismo daquele olhar o paralisou, o céu se abriu. Uma chuva torrencial desabou sobre a cidade, encharcando-o em segundos e forçando-o a se abrigar sob o toldo desbotado do restaurante. Ele estava ali, do lado de fora, tremendo de frio e de uma emoção desconhecida, enquanto ela estava lá dentro, no calor de seu mundo, sem saber que o destino acabará de bater à sua porta. Sofia viu o homem encharcado sob seu toldo e seu primeiro instinto foi de autopreservação. Era tarde, a rua estava deserta, e ela era uma mulher sozinha. Apertou o pano de prato nas mãos, o coração batendo um pouco mais rápido. Mas então, ele ergueu o rosto, a luz fraca do poste revelando traços que pareciam esculpidos por um artista renascentista. Havia uma decência em seu olhar, uma vulnerabilidade que desarmava. Não era o olhar de um marginal, mas de alguém perdido. Contra seu melhor julgamento, ela destrancou a porta e a abriu apenas uma fresta, o suficiente para que sua voz passasse. Pois não. Já estamos fechados. A voz dele, quando respondeu, era um barítono suave com um sotaque curioso, quase imperceptível, que ela não conseguia identificar. Perdão, senhora. Eu não queria incomodar. A chuva, e ela me pegou de surpresa. Eu poderia apenas esperar aqui fora até passar? Ele não pediu para entrar, não exigiu nada. A polidez inesperada a intrigou. Ela olhou para a chuva que agora caía em cortinas d'água, impiedosa. Deixá-lo ali parecia cruel. Com um suspiro que carregava todo o cansaço do dia, ela abriu a porta. Entre. Mas só até a chuva diminuir. E não repare na bagunça. Alexandre entrou, trazendo consigo o cheiro da chuva e uma aura de outro mundo. Ele parou, olhando ao redor, e seu fascínio era palpável. Para ele, o Cantinho da Sofia não era um restaurante pequeno e bagunçado, era o lugar mais autêntico em que já estivera. As paredes eram de um amarelo sol, decoradas com pratos de cerâmica pintados à mão. As cadeiras de madeira, cada uma de uma cor, davam um ar de alegria improvisada. Havia fotos presas num varal de barbante e Sofia sorrindo ao lado de uma senhora mais velha, Sofia criança com as mãos sujas de farinha, Sofia recebendo um prêmio local. Era uma galeria de vida real, de luta e de amor. O aroma que o atraíra para ali era ainda mais intenso aqui dentro, uma mistura complexa de especiarias que prometia conforto e sabor. Obrigado. Muito obrigado, disse ele, sua gratidão tão genuína que pegou Sofia de surpresa. Vou te preparar um café,
ela disse, mais para quebrar o silêncio constrangedor do que por hospitalidade. Enquanto ela se movia para trás do balcão, ele tirou o moletom encharcado, revelando uma camiseta branca simples que, de alguma forma, parecia extraordinariamente elegante nele. Você não é daqui, é? Ela perguntou, enquanto o café passava, enchendo o ar com mais uma camada de perfume acolhedor. Ele se encostou no balcão, mantendo uma distância respeitosa. Não. Cheguei hoje. Meu nome é Alex. Sofia, ela respondeu, entregando-lhe uma caneca de ágata. As pontas de seus dedos se tocaram por um instante, um contato breve que enviou um choque elétrico inesperado por ambos. Ele segurou a caneca com as duas mãos, sentindo o calor se espalhar por seu corpo. É um belo nome. E um belo lugar. Sofia deu uma risada sem humor belo, mas que não paga as contas. A confissão escapou antes que ela pudesse contê-la. Estava tão acostumada a carregar seu fardo sozinha que a presença de um ouvinte atento abriu uma fresta em sua armadura. Problemas? Ele perguntou gentilmente. Os de sempre. Manter um sonho como este de pé é uma guerra diária. Ela começou a empilhar os pratos sujos do último cliente, o barulho da louça pontuando sua frustração. E eu estou perdendo. Preciso de ajuda, mas não posso pagar por ela. Preciso de clientes, mas não sei como atraí-los. Alexandre a observava, absorvendo cada palavra. Ele viu a força sob o cansaço, a paixão sob a preocupação. Essa mulher era mais real do que qualquer pessoa que ele já havia conhecido em sua vida de formalidades vazias. Um impulso, uma ideia louca e irresistível, tomou conta dele. Era a razão pela qual ele viera para cá e mergulhar na vida, não ser um mero espectador. No momento em que ela se desequilibrou com a pilha de pratos, ele agiu por instinto, segurando a louça antes que caísse. Suas mãos se encontraram novamente, desta vez com mais firmeza. Deixe-me ajudar, ele disse, a voz baixa e convicta. Sofia recuou, surpresa. Ajudar? Como? Com isso, ele apontou para a pia cheia. Em troca do café e do abrigo. E talvez e de um prato dessa comida cujo cheiro está me torturando. Ela o encarou, incrédula. Você? Lavar pratos? Você não tem cara de quem já lavou um prato na vida. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e fez o coração de Sofia dar um salto. As aparências enganam. Eu aprendo rápido. A proposta era absurda. Um completo estranho, que parecia ter saído da página de uma revista de moda, oferecendo-se para ser seu lava-pratos. A parte racional de Sofia gritava para que ela agradecesse e o mandasse embora assim que a chuva parasse. Era arriscado, imprudente. Mas a parte exausta, a sonhadora que estava por um fio, via algo naqueles olhos azuis profundos. Não era pena, mas um respeito genuíno, uma vontade de ajudar que parecia vir de um lugar honesto. A chuva lá fora diminuía seu ritmo, transformando-se em uma garoa fina. A hora da decisão se aproximava. Ele estava prestes a se tornar um problema dela ou a solução que ela nem sabia que precisava. Ele sentiu a hesitação dela e pressionou, com a delicadeza de um diplomata e a urgência de um homem que via seu novo mundo bem ali, ao alcance das mãos. Por favor, disse ele, sua voz quase um sussurro. Eu preciso de um trabalho. De um recomeço. Faço qualquer coisa. Sofia o analisou dos pés à cabeça, o cérebro trabalhando a 1000 por hora, pesando os prós e os contras. O desespero dela lutava contra a prudência. Finalmente, ela cruzou os braços, o olhar afiado como uma faca de chefe. A questão que definiria tudo pairou no ar entre eles, carregada de todas as suas dúvidas e de uma faísca de esperança. Você não tem experiência nenhuma, não é? O que você sabe fazer, Alex? A pergunta de Sofia pairou no ar, afiada e direta, um teste que valia o futuro dele. Alexandre encontrou o olhar dela sem hesitar, a honestidade sendo sua única moeda de troca. Ele não podia listar suas verdadeiras habilidades, esgrima, diplomacia, história da arte, falar 5 línguas fluentemente.
Nenhuma delas serviria para esfregar um chão ou descascar batatas. Então, ele ofereceu a única verdade que importava naquele momento, a verdade de Alex. Eu sei obedecer ordens sem questionar, ele começou, a voz firme e calma. Sei ser pontual. Sei trabalhar até o serviço acabar, sem reclamar do cansaço. E como eu disse, aprendo rápido. Ele fez uma pequena pausa, inclinando-se um pouco para frente, a intensidade em seu olhar prendendo a atenção dela. O resto, e você pode me ensinar. A resposta a desarmou completamente. Ela esperava uma desculpa esfarrapada, uma arrogância velada, mas não aquela humildade direta e confiante. Ele não estava pedindo um favor, estava se candidatando a um posto com uma seriedade que ela raramente via. Ela olhou para a pia transbordando de louça, para o salão que precisava ser varrido, para as suas próprias mãos, calejadas e exaustas. O desespero venceu a prudência. Tudo bem, ela cedeu, com um suspiro que soou como uma rendição. Um dia de teste. Amanhã. Começa às 8 em ponto. Se chegar um minuto atrasado, se quebrar um único copo, ou se eu sentir por um segundo que você está me enrolando, você está na rua. Entendido? Um alívio genuíno lavou o rosto dele, seguido por um sorriso tão luminoso que Sofia sentiu um rubor subir por seu pescoço. Entendido, chefe. Ele insistiu em começar o teste naquela mesma noite, lavando a pilha de louça acumulada. A cena era quase cômica. Suas mãos, claramente não acostumadas a tal tarefa, seguravam os pratos com uma delicadeza desajeitada, como se fossem artefatos de um museu. Na primeira tentativa, ele usou tanto detergente que uma montanha de espuma ameaçou transbordar da pia e engolir a cozinha. Sofia, de braços cruzados e com uma sobrancelha arqueada, não conseguiu segurar uma risada. Menos, Alex. Bem menos. Desse jeito vamos ter que nadar para sair daqui. Em vez de ficar ofendido, ele riu também, um som rico e solto que pareceu surpreendê-lo tanto quanto a ela. Sob a orientação impaciente de Sofia, ele pegou o jeito. Havia uma concentração meticulosa em seus movimentos. Ele limpava cada prato, cada garfo, com uma atenção ao detalhe que beirava o obsessivo. Ela notou como sua postura era impecavelmente ereta, mesmo curvado sobre a pia, uma elegância natural que contrastava violentamente com a tarefa mundana. Enquanto ele secava o último prato, a cozinha estava mais limpa e organizada do que estivera em meses. Ele não apenas lavou a louça, ele poliu a torneira, esfregou o balcão e arrumou os panos de prato em dobras perfeitas. Ele havia passado no teste com uma distinção silenciosa que a impressionou profundamente. Você me prometeu um prato de comida, ele disse, a voz suave, quebrando o silêncio confortável que havia se instalado entre eles. Sofia, sentindo-se um pouco envergonhada por sua desconfiança inicial, esquentou uma porção generosa da moqueca que defendia com tanto orgulho. Ela o observou sentar-se a uma das pequenas mesas, a mesma onde ela costumava chorar sobre suas planilhas. A maneira como ele se sentava, a forma como desdobrou o guardanapo de papel e o colocou no colo, tudo nele gritava refinamento. Ele deu a primeira garfada, fechou os olhos por um instante e a expressão que se seguiu foi de pura, inalterada epifania. Não era a satisfação de um homem faminto, era a reverência de um conhecedor. Isto é, e ele começou, procurando a palavra certa. Isto não é apenas comida, Sofia. É uma história. Eu consigo sentir o dendê, o leite de cocô, a acidez do tomate, a doçura do pimentão, cada um tem a sua voz, mas eles cantam juntos em um coro perfeito. É a melhor coisa que eu já comi na vida. A sinceridade em sua voz a atingiu como uma onda. Ele não estava tentando agradá-la. Ele entendia. Ele entendia a sua arte, a sua alma colocada naquela panela. Uma lágrima teimosa brotou no canto do olho dela, que ela limpou rapidamente com as costas da mão. É só uma moqueca, ela murmurou, tentando diminuir a importância do momento. Não, ele disse, olhando diretamente para ela, os olhos azuis cheios de uma admiração que a fez se sentir vista de uma forma que nunca antes havia sido. Não é só uma moqueca. Depois que ele terminou de comer, um novo problema,
tão grande quanto a pia cheia de antes, surgiu entre eles. A garoa do lado de fora havia parado. O acordo era que ele iria embora. Bom, acho que... E ela começou, sem saber como terminar a frase. Ele se levantou, parecendo de repente vulnerável novamente. Obrigado pela comida, Sofia. E pela chance. Estarei aqui amanhã, às 8 em ponto. Ele se virou para ir, e foi então que a realidade a atingiu. Para onde ele iria? Alex, espere, ela o chamou. Onde você vai dormir? Ele parou, mas não se virou. Ah, e sobre essa parte. Eu ainda não resolvi os detalhes. A admissão pairou no ar, carregada de incerteza. Ela não podia, em sã consciência, colocá-lo para fora. Ele havia trabalhado, sido honesto e respeitoso. O coração dela, que ela tentava manter tão duro e pragmático, amoleceu completamente. Com um suspiro de quem sabe que está se metendo em uma grande confusão, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Olha, e ela disse, e ele finalmente se virou para encará-la. Não é nada. É só um quartinho de bagunça nos fundos. O antigo depósito. Mas tem um colchão velho e um teto. Serve por hoje. Ela apontou para uma porta no final do corredor da cozinha. O olhar que ele lhe deu era uma mistura avassaladora de gratidão e algo mais profundo, algo que fez o estômago de Sofia revirar. Ele não disse nada, apenas assentiu, os olhos fixos nos dela. Ao lhe entregar uma toalha limpa e um lençol, ela sentiu que não estava apenas oferecendo um abrigo a um estranho, estava abrindo uma porta em sua vida que talvez nunca mais conseguisse fechar. Alexandre deitou-se no colchão irregular, o cheiro de guardado do pequeno depósito misturando-se ao aroma de temperos que parecia impregnado nas paredes. O teto baixo, com uma teia de aranha tecida artisticamente no canto, era o céu mais belo que ele já vira. No palácio, ele dormia em lençóis de algodão egípcio com 1000 fios, em um silêncio tão profundo que podia ouvir o próprio sangue pulsar nos ouvidos. Ali, deitado num quarto que qualquer criado de seu pai consideraria indigno, ele ouvia os sons da cidade que adormecia, o zumbido distante do trânsito, a música de um vizinho. E, pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu uma paz profunda. Cada músculo de seu corpo doía pelo trabalho desacostumado, mas era uma dor boa, uma dor que significava propósito. Ele havia trocado uma coroa por uma esponja e, naquele momento, sentia-se o homem mais rico do mundo. Ele não era mais um herdeiro esperando seu destino, era Alex, o ajudante de cozinha que havia conquistado seu lugar para dormir, um prato de comida e a promessa do amanhã. Ele adormeceu com um sorriso de Sofia gravado em sua mente, um farol em sua nova e incerta existência. Quando o despertador de Sofia tocou antes do sol nascer, sua primeira sensação foi de pânico. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Tem um estranho dormindo no meu restaurante. Ela se vestiu às pressas, o coração martelando com cenários catastróficos. E se ele tivesse roubado o pouco dinheiro do caixa? E se tivesse simplesmente desaparecido? Ela entrou na cozinha na ponta dos pés, preparada para o pior, e parou. Alex já estava de pé. O colchão e o lençol estavam dobrados de forma impecável no canto, a pequena área que ele ocupará estava mais arrumada do que antes. Ele vestia as mesmas roupas do dia anterior, agora secas, e estava em frente à pia, tentando descobrir como ligar a velha cafeteira. Ele se virou ao senti-la ali e um sorriso genuíno brotou em seu rosto. Bom dia, chefe. Tentei adiantar o café, mas acho que preciso de treinamento para operar esta máquina. Eram 7h15 da manhã. Ele não estava apenas no horário, estava adiantado. A tensão no corpo de Sofia se desfez, substituída por um sentimento desconcertante de admiração. O dia que se seguiu foi uma coreografia desajeitada que, aos poucos, encontrou seu ritmo. Sofia era uma professora exigente, e Alex, um aluno surpreendentemente dedicado. Sua primeira tentativa de picar cebola foi um desastre, os pedaços saíram desiguais e ele lacrimejou como uma criança. Não é para demolir a cebola, Alex, é para cortar. Movimentos firmes, olhe o ritmo da faca, ela o corrigiu, pegando em sua mão para guiar o movimento.
O contato de sua pele na dele foi como acender um fósforo. Ambos sentiram a eletricidade, mas fingiram não notar, concentrando-se na tarefa. Ele aprendeu a descascar batatas numa velocidade aceitável, a lavar a salada com o cuidado que ela exigia e a organizar o estoque com uma lógica que a impressionou. Descobriu-se que ele era um organizador nato, deixando as prateleiras em um estado de perfeição que Sofia jamais conseguirá manter. Em meio ao trabalho, conversavam. Ela falava de seu amor pela culinária, herdado da avó. Ele falava, de forma vaga, sobre uma vida estruturada demais da qual precisava escapar, sobre uma família que planejava cada passo de seu futuro. Cada revelação, por menor que fosse, era um fio a mais tecendo a conexão entre eles. Na hora do almoço, Dona Elvira chegou e parou na porta da cozinha, os olhos se arregalando ao ver a cena. Sofia, minha filha, quem é esse galã que você arrumou? E desde quando essa despensa brilha desse jeito? O rosto de Sofia ficou vermelho como um pimentão. É o Alex, Elvira. O novo ajudante. Ajudante, sei, e a senhora cantarolou com um sorriso malicioso, piscando para Alex, que apenas sorriu educadamente, sem entender a insinuação. A presença de Alex na cozinha liberou Sofia. Pela primeira vez em meses, ela conseguiu sair do calor do fogão para conversar com os poucos clientes, anotar pedidos com um sorriso genuíno, sentir-se dona de seu negócio, não uma escrava dele. O resultado foi imediato. Os clientes sentiram a nova energia, o serviço fluiu melhor e a gorjeta no final do dia foi um pouco mais generosa. Ao fechar o restaurante naquela noite, eles não estavam apenas exaustos, havia um sentimento de vitória no ar, uma camaradagem forjada no calor e na correria. Fomos uma boa equipe hoje, ela admitiu, a voz baixa, enquanto contava o modesto lucro do dia. Sim. Fomos, ele concordou, os olhos azuis fixos nos dela, fazendo-a sentir que ele não falava apenas de trabalho. Ela se virou para guardar o dinheiro e, ao se virar de volta, deu de cara com ele. Estavam perto, muito mais perto do que o espaço da cozinha exigia. O cheiro dele, uma mistura de sabonete barato e cebola, era estranhamente inebriante. Você tem um pouco de farinha no rosto, ele sussurrou, o som da sua voz fazendo o corpo dela se arrepiar. Antes que ela pudesse reagir, ele ergueu a mão, o polegar movendo-se com uma lentidão torturante para limpar a mancha em sua bochecha. Seu toque era gentil, quase reverente. O mundo de Sofia encolheu, reduzindo-se àquele toque, à intensidade do olhar dele, à pequena distância que os separava. Os sons da rua desapareceram. O tempo parou. Ele se inclinou, lentamente, os olhos nunca deixando os dela. Ela prendeu a respiração, o coração batendo descontrolado, os lábios entreabertos em antecipação. E estava acontecendo. Estava prestes a acontecer. E então, o som estridente e anacrônico do velho telefone fixo na parede rasgou o silêncio como um alarme de incêndio. O toque era insistente, desesperado. Eles pularam para trás como se tivessem levado um choque, o feitiço quebrado, a respiração ofegante. Olharam um para o outro, atordoados, e depois para o aparelho barulhento que continuava a tocar, trazendo o mundo real de volta com uma violência impiedosa. O som do telefone era uma navalha cortando a bolha de silêncio que os envolvia. Sofia recuou como se tivesse sido queimada, o rosto corando violentamente. E o telefone, gaguejou ela, virando-se para o aparelho como se fosse uma serpente. Alex também deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo, a mente girando para processar a mudança abrupta de um momento de pura magia para a dura realidade. O feitiço estava quebrado. Sofia atendeu a chamada com a mão trêmula, a voz um pouco mais aguda que o normal. Restaurante Cantinho da Sofia, boa noite. Ela ouviu por um momento, e toda a cor que havia subido ao seu rosto se esvaiu, deixando-a pálida como cera. Seus ombros, que por um instante pareceram mais leves, curvaram-se novamente sob um peso invisível. Seu Armando, eu sei que estou atrasada. Não, por favor, só mais uns dias. O movimento vai melhorar, eu juro. A voz dela era um fio, uma súplica desesperada que feria os ouvidos de Alexandre. Ele ficou parado,
sentindo-se um intruso, mas incapaz de sair. Ele via a mão livre dela se fechar em um punho, as unhas cravando-se na palma. Não, despejo não. O senhor não pode fazer isso. Este lugar é a minha vida. Por favor, e só mais uma semana. Eu consigo o dinheiro. Eu prometo. Ela desligou o telefone devagar, colocando o fone no gancho com uma delicadeza que contradizia a tempestade em seus olhos. Por um longo minuto, ela ficou de costas para ele, encarando a parede amarela, sua espinha rígida como uma vara. Sofia, ele chamou, a voz baixa, cheia de uma preocupação que ele não tentou esconder. Ela se virou, e o sorriso que tentou forçar era a coisa mais triste que ele já vira. Problemas com o fornecedor de batatas. Dramático, não? Ameaçando cortar meu suprimento por causa de uns trocados. A mentira era tão fina quanto o papel de seda. Ele sabia, e ela sabia que ele sabia. Ele deu um passo em sua direção, o coração apertado por uma impotência esmagadora. Em seu mundo, um problema como aquele seria resolvido com um telefonema, uma ordem sussurrada a um assistente. Dinheiro era uma ferramenta, um conceito abstrato, nunca um laço em volta do pescoço. Ali, naquele momento, toda a sua riqueza, todo o seu poder, não valiam nada. Eram parte do segredo que o separava dela. Ajudá-la como o príncipe Alexandre a destruiria, ajudá-la como Alex, o ajudante, parecia impossível. Você não precisa mentir para mim, ele disse suavemente. Eu ouvi. Despejo. A palavra soou como uma obscenidade na cozinha acolhedora. Foi a gota d'água. A fachada de força de Sofia se partiu em 1000 pedaços. Ela não chorou com soluços altos, mas de uma forma silenciosa e devastadora. As lágrimas simplesmente começaram a escorrer por seu rosto, traçando caminhos pela farinha que ele havia tentado limpar momentos antes. Ela se sentou em uma das cadeiras, a cabeça entre as mãos, o corpo tremendo. Ele se ajoelhou à sua frente, sem tocá-la, sentindo que o contato físico seria uma invasão àquele espaço de dor. Ele apenas ficou ali, sua presença uma âncora silenciosa na tempestade dela. Quanto? Ele perguntou. E não diga que não é da minha conta. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos inchados. São 3 meses de aluguel atrasado. Uma fortuna. Algo que eu nunca vou conseguir em uma semana. Acabou, Alex. Meu sonho já acabou. A resignação em sua voz era mais dolorosa do que o choro. Era o som de uma alma desistindo. Alexandre sentiu uma fúria crescer dentro de si. Uma fúria contra as circunstâncias, contra a injustiça, contra a sua própria farsa que o impedia de resolver aquilo. Mas a fúria não adiantaria. Ele precisava de um plano. A mente treinada para estratégias, para encontrar soluções em meio a crises diplomáticas, começou a trabalhar febrilmente, mas agora aplicada a um universo de panelas e boletos. Ele olhou ao redor. Para as paredes amarelas, para as mesas coloridas, para a paixão que ela colocava em cada prato. O problema não era a comida. O problema não era o lugar. O problema era que ninguém sabia que aquele tesouro existia. Não, não acabou, ele disse, a convicção em sua voz fazendo-a erguer os olhos. Ele se levantou, andando de um lado para o outro na pequena cozinha, a energia emanando dele. Nós não precisamos de um milagre, Sofia. Nós precisamos de um plano. Precisamos de gente. Precisamos fazer em uma noite o que você normalmente faz em um mês. Ela o encarou, incrédula. E como você sugere que a gente faça isso? Colocando um cartaz na porta dizendo por favor, venham comer ou serei despejada? Não, ele disse, parando abruptamente e se virando para ela, os olhos brilhando com uma ideia repentina e audaciosa. Com algo que ninguém mais neste bairro tem. Vamos criar um evento. Algo especial. Uma experiência. Ela balançou a cabeça. Um evento? Alex, eu mal consigo pagar pela cebola de amanhã. Nós usaremos o que temos, ele insistiu, a excitação crescendo em sua voz. Sua comida,
que é extraordinária. O ambiente deste lugar, que é acolhedor e único. E música. Música, ela repetiu, a palavra soando absurda. Que música? Você vai cantar enquanto lava os pratos? Não eu, ele disse com um sorriso misterioso que ela nunca tinha visto antes. Mas eu conheço alguém. Alguém que pode transformar este lugar. Vamos fazer uma noite portuguesa. Comida autêntica, à luz de velas, e fado. Sofia ficou boquiaberta. Fado. A música melancólica e apaixonada de Portugal. Era uma ideia linda, romântica e completamente maluca. Você está delirando. Onde vamos arrumar um fadista em São Paulo que tope vir tocar aqui por quase nada em menos de uma semana? Ele se aproximou dela, o olhar intenso e cheio de uma confiança contagiante. Ele estava oferecendo a ela não dinheiro, mas algo muito mais valioso e esperança. Deixe isso comigo, ele disse, a voz baixa e cheia de promessas. Apenas diga que confia em mim. A pergunta de Alex pairou no ar, mais pesada que a dívida que os assombrava. Apenas diga que confia em mim. Sofia o encarou, o cérebro em uma batalha campal entre a lógica e a esperança. A lógica dizia que ele era um desconhecido, um mistério ambulante com mãos macias e um sorriso que prometia mais do que talvez pudesse cumprir. A esperança, por outro lado, agarrava-se à convicção no olhar dele, à energia que ele trouxera para sua vida estagnada. Ele era um bilhete de loteria, uma aposta improvável, mas ela já havia perdido quase tudo. O que mais lhe restava? Ela respirou fundo, o cheiro de alho e desinfetante preenchendo seus pulmões. Era o cheiro de sua realidade. Talvez fosse a hora de apostar em um pouco de magia. Eu não sei se confio em você, Alex, ela admitiu com uma honestidade brutal. Mas eu não tenho mais nada a perder. Ela se levantou, os olhos encontrando os dele, uma nova chama de determinação começando a queimar. Tudo bem. Noite portuguesa. O que a gente precisa fazer? O alívio no rosto de Alex foi tão profundo e luminoso que, por um momento, ela se esqueceu da ameaça de despejo, do medo, de tudo. Naquele instante, eles eram apenas dois parceiros, uma equipe contra o mundo. Os dias seguintes foram um borrão de atividade frenética e exaustiva, mas de uma exaustão que alimentava a alma. A cozinha do cantinho da Sofia transformou-se em um quartel-general. Sofia, com a criatividade despertada pela adrenalina, mergulhou em seus livros de receita e nas memórias de sua avó portuguesa. O cardápio que ela criou era uma ode à saudade e ao sabor, bolinhos de bacalhau perfeitamente crocantes, caldo verde aveludado, um arroz de pato que desmanchava na boca e, para a sobremesa, pastéis de nata com a massa folhada mais delicada que ela já conseguirá fazer. Alex atuava como seu provador oficial. Cada colherada que ele levava à boca era seguida por um silêncio reverente por comentários de uma precisão surpreendente. Talvez um toque a mais de coentro no bacalhau, ele sugeriu uma vez. E se o vinho do Porto no molho do pato fosse um pouco mais reduzido? Sofia, inicialmente ofendida pela ousadia, experimentou as sugestões e teve que admitir que ele estava certo. Ele tinha um paladar de $1 milhão, uma sensibilidade que não condizia em nada com a de um simples andarilho. Sem dinheiro para publicidade, eles se tornaram artesãos do marketing. Compraram cartolinas baratas e canetas coloridas e passaram as noites, após a limpeza da cozinha, sentados lado a lado na mesa onde quase se beijaram, desenhando e escrevendo os panfletos. A caligrafia de Alex era impecável, uma escrita fluida e elegante que transformava um simples anúncio em um convite real. Onde você aprendeu a escrever assim? Ela perguntou, admirada. Tive uma professora muito rígida na infância, ele respondeu com um sorriso vago, e ela não insistiu, embora o mistério em torno dele só aumentasse. Durante o dia, eles distribuíam os panfletos pelo bairro, abordando as pessoas com um entusiasmo contagiante. Para a decoração, usaram a criatividade como orçamento. Compraram dezenas de velas baratas, pegaram toalhas de mesa emprestadas de Dona Elvira e Sofia trouxe de casa uma antiga guitarra portuguesa de seu avô para pendurar na parede. Aos poucos, o cantinho se transformava em uma autêntica tasca lisboeta, cheia de charme e promessas.
O único ponto de tensão era o misterioso fadista. Alex, estamos a 2 dias do evento, disse Sofia, a ansiedade roendo suas unhas. Esse seu amigo cantor, e ele vem mesmo? Qual é o nome dele? Ele tem telefone? Eu preciso confirmar. Alex mantinha a calma, embora por dentro sentisse o próprio pânico crescer. A parte mais crucial de seu plano dependia de uma coragem que ele não tinha certeza se possuía. Ele é um homem de palavra, Sofia. E um pouco tímido. Ele não gosta de alarde. Mas ele me garantiu que estará aqui. Confie. A palavra confie novamente. Ela decidiu, a contragosto, se agarrar a ela. A crise veio na véspera, quando o fornecedor de frutos do mar se recusou a entregar o bacalhau sem pagamento adiantado. Sofia empalideceu. Era o prato principal, o coração do cardápio. Sem ele, a noite estava arruinada. Vendo o desespero dela, Alex tomou uma decisão arriscada. Espere aqui. Ele saiu e voltou 20 minutos depois, colocando o dinheiro exato na mão dela. Eu tinha umas economias de emergência guardadas, ele mentiu, o coração batendo forte. Era parte do dinheiro que trouxera de Eldoria, uma quantia pequena para ele, mas uma fortuna para ela. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas de gratidão. Alex, eu não sei como vou te pagar. Ganhando muito dinheiro amanhã à noite, ele respondeu, desviando o olhar, a culpa pela mentira pesando em sua consciência. Finalmente, a noite chegou. O restaurante estava irreconhecível. As luzes baixas, o brilho das velas dançando nas paredes, o cheiro da comida que prometia uma viagem a Portugal. Tudo estava perfeito. Sofia usava um vestido simples, mas que a deixava radiante, o nervosismo dando um brilho especial aos seus olhos. Alex havia trocado sua camiseta usual por uma camisa de botão escura que o deixava ainda mais elegante. Eram 7 horas, o horário marcado nos panfletos. 7h15. 7h30. Ninguém. As mesas arrumadas com tanto esmero continuavam vazias. Cada carro que passava na rua era uma esperança que morria. O silêncio no salão era ensurdecedor. Sofia andava de um lado para o outro, torcendo um pano de prato nas mãos, o pânico começando a subir por sua garganta. Ela parou e olhou para Alex, que estava parado perto da porta, o rosto tenso. O desespero dela finalmente transbordou, a voz saindo trêmula, quase uma acusação. Ainda não chegou ninguém, Alex. E o seu fadista, e onde ele está? Você me prometeu. A pergunta de Sofia, carregada de pânico e da iminência do fracasso, ficou suspensa no ar tenso. Alex olhou para o rosto dela, para o desespero em seus olhos, e depois para as mesas vazias que eram um testemunho de seu sonho em colapso. Seu próprio coração batia forte contra as costelas, uma mistura de medo e de uma estranha calma. Ele se aproximou dela, sua voz firme, cortando a névoa de pavor que a envolvia. Eles virão, Sofia. E ele também. Ele não sabia se era uma promessa ou uma prece. Naquele momento, a porta do restaurante se abriu. Entrou um casal de idosos, atraído pelo panfleto que Alex lhes entregará no dia anterior. Chegamos muito cedo para a música, perguntou a senhora, com um sorriso gentil. Sofia, pega de surpresa, forçou um sorriso de boas-vindas. E então, como se a chegada daquele primeiro casal tivesse rompido uma barragem invisível, as pessoas começaram a chegar. Em grupos de 2, de 4. Uma turma de estudantes de letras da universidade próxima. A família inteira do dono da padaria. E, para o choque de Sofia, um grupo de quase 20 pessoas do Centro Comunitário Português, convocados por uma animadíssima Dona Elvira. Em menos de meia hora, o cantinho da Sofia estava lotado. O burburinho de conversas animadas, o tilintar de copos, o cheiro da comida sendo servida. O sonho não estava morrendo, estava explodindo em vida. Em meio ao caos feliz, Sofia e Alex trabalhavam em uma sintonia perfeita. Ela, comandando o fogão como uma maestrina, entregando pratos que arrancavam suspiros dos clientes.
ele, movendo-se pelo salão, servindo mesas, abrindo garrafas de vinho, seu charme natural e sua polidez conquistando a todos. Mas, à medida que a noite avançava, uma pergunta começava a surgir entre os clientes, e principalmente, nos olhos de Sofia e o fadista. A comida estava divina, o ambiente mágico, mas a promessa da música ainda não fora cumprida. Chegou o momento. Alex parou ao lado de Sofia na porta da cozinha, o calor e o barulho envolvendo-os. Está na hora, disse ele. Vou buscar o nosso cantor. Sofia assentiu, o coração na boca. Ele desapareceu no corredor que levava ao seu pequeno quarto. Ela esperou, secando as mãos suadas no avental, olhando para a pequena área que haviam improvisado como palco. Os segundos se arrastavam. A expectativa no salão era palpável. Então, ele retornou. Sozinho. Em suas mãos, ele não trazia um amigo tímido, mas sim a velha guitarra portuguesa que estava pendurada na parede como decoração. Um silêncio confuso começou a se espalhar pelo restaurante enquanto Alex caminhava até ao palco. Sofia o encarou, a mente se recusando a entender. O que ele está fazendo? Isso é uma piada? Ele se sentou em um banquinho, ajeitou a guitarra no colo, e por um instante, o homem que ela conhecia, o desajeitado e misterioso Alex, desapareceu. Em seu lugar, havia um artista, a postura transformada pela concentração, o rosto sob a luz baixa assumindo uma expressão de melancolia profunda. Ele ergueu o olhar e seus olhos encontraram os de Sofia através do salão lotado. E então, ele começou a tocar. Os primeiros acordes da guitarra encheram o silêncio, notas tristes e belas que pareciam carregar o peso de séculos de saudade. E ele cantou. A voz que saiu dele não era a de um amador. Era um barítono rico e aveludado, treinado e cheio de uma emoção que calou fundo na alma de todos os presentes. Ele cantava um fado clássico, cheira a Lisboa, mas em sua voz, a canção parecia nova, pessoal. Seu português era perfeito, mas com uma leve cadência europeia que dava uma autenticidade assombrosa à performance. Sofia ficou paralisada, o pano de prato esquecido em sua mão. Cada célula de seu corpo estava arrepiada. Quem era aquele homem? Aquele cantor, cuja voz continha a dor de um exílio e a beleza de um poema antigo, não podia ser o mesmo homem que no dia anterior não sabia picar uma cebola. Ela o observava, hipnotizada, e via nele camadas que jamais imaginara. Via uma solidão profunda, uma nobreza na tristeza, um poder em sua vulnerabilidade. Ela não estava apenas apaixonada pelo homem que a ajudava na cozinha, estava sendo irremediavelmente seduzida pela alma do artista que ele mantivera tão bem escondida. Quando a última nota da guitarra se desvaneceu, o silêncio durou um segundo antes de o restaurante explodir em aplausos e gritos de bravo. A noite foi um sucesso estrondoso. O dinheiro arrecadado na caixa registradora era mais do que suficiente para pagar os 3 meses de aluguel. Eles haviam conseguido. Horas mais tarde, o último cliente se foi. A porta foi trancada. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio preenchido pelo cheiro de sucesso e por uma tensão diferente. Alex estava empilhando pratos, de volta ao seu papel de ajudante, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Sofia se aproximou dele, o coração ainda martelando com as perguntas, com a revelação. Sua voz, e ela começou, a voz um sussurro. Eu nunca ouvi nada igual. Ele parou, sem se virar. Minha mãe costumava cantar para mim. A resposta só aprofundou o mistério. Ela precisava saber. Ela parou na sua frente, forçando-o a encará-la. O olhar dela era uma busca, uma exigência por verdade. Isso não é o bastante, Alex. A forma como você fala, como se move, esse dom que você tem. Nada disso faz sentido. Quem é você, Alex? De verdade. Ele a olhou, e pela primeira vez, ela viu a fachada dele ruir. Ele parecia prestes a confessar, a finalmente lhe entregar uma peça daquele quebra-cabeça. Ele abriu a boca para falar, mas antes que qualquer som pudesse sair, a porta do restaurante, que na pressa eles haviam esquecido de trancar, se abriu com um clique suave.
Uma mulher alta e loira, vestida com uma elegância carifria que não pertencia àquele bairro, parou na entrada. Seu olhar percorreu o ambiente com desdém, até pousar em Alex. Um sorriso de desprezo e posse surgiu em seus lábios. Alexandre? A palavra ecoou no silêncio, cortante como o vidro. O rosto de Sofia se virou da mulher para o homem que ela conhecia como Alex, a confusão e o choque começando uma guerra em sua expressão. O nome Alexandre pairou no ar como fumaça tóxica, sufocando o oxigênio do ambiente. Alex congelou, o prato que segurava em suas mãos quase escorregando. O rosto dele, antes iluminado pelo triunfo da noite, tornou-se uma máscara pálida de pavor. Era o olhar de um fugitivo finalmente capturado. Sofia, sentindo o mundo inclinar-se sob seus pés, olhou do rosto gelado e arrogante da mulher para a expressão de pânico de Alex. Alexandre, ela repetiu, a voz um sussurro confuso. Quem é Alexandre? A mulher, Isabela, ignorou a pergunta de Sofia como se ela fosse um móvel. Seus olhos, azuis como lascas de gelo, estavam fixos em Alex, percorrendo suas roupas simples e o ambiente humilde com um desprezo palpável. Ela entrou no restaurante, o som de seus saltos caros no ladrilho barato soando como uma sentença. Então é aqui que você tem se escondido, ela disse, a voz baixa, melódica e venenosa. Brincando de plebeu neste lugarzinho adorável. Que pitoresco! Ela passou um dedo enluvado sobre uma das mesas, observando a poeira com um sorriso de escárnio. Alex finalmente se moveu, colocando o prato na pia com um ruído seco. Isabela, o que você está fazendo aqui? A pergunta dele saiu tensa, quase um rosnado. O que eu estou fazendo aqui? Ela rebateu, virando-se para ele com uma falsa surpresa. Estou consertando a sua bagunça, querido. Seu pai está fora de si. O reino inteiro está um caos. Nossa união foi adiada indefinidamente por causa da sua pequena aventura. Cada palavra era um enigma para Sofia, mas um enigma com peças afiadas que começavam a cortar. Reino? União. Ela se sentiu uma espectadora em sua própria vida. Sofia e Alex se virou para ela, o desespero estampado em seu rosto. Eu posso explicar. Esta é Isabela. Uma conhecida da minha família na Europa. É uma longa e complicada história. A risada de Isabela foi curta e cruel. Conhecida? Que modesto, Alexandre. É assim que você me apresenta? Ela se aproximou dele, deslizando a mão pelo braço dele de forma possessiva. Eu sou a noiva dele. Noiva. A palavra atingiu Sofia com a força de um soco no estômago, roubando-lhe o ar. O homem que ela abrigou, que ela ensinou a picar cebola, em cujos braços ela quase se entregou, era noivo. A noite de triunfo, a música, o quase beijo, tudo se transformou em uma farsa cruel. Uma humilhação profunda e ardente subiu por seu corpo, queimando mais forte que qualquer chama de seu fogão. E em meio à dor, o orgulho de Sofia emergiu como uma fortaleza. Ela não choraria. Não na frente daquela mulher. Ergueu o queixo, a expressão de confusão sendo substituída por uma máscara fria e impenetrável. Entendo, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Ela se dirigiu a Alex, mas o chamou pelo nome que a mulher usará, e o som era estranho, formal. Alexandre. Acho que você e sua noiva têm muito que conversar. Ela começou a tirar o avental, cada movimento deliberado e preciso. O restaurante está fechado. Peço que terminem sua conversa e saiam. Ela se virou sem lhes dar outra olhada e caminhou para a cozinha, fechando a porta atrás de si, deixando-os a sós no salão cheio de mesas sujas e sonhos quebrados. Do outro lado da porta, Sofia se encostou na parede, o corpo finalmente cedendo, tremendo silenciosamente enquanto a conversa do lado de fora chegava abafada até ela. Como você me encontrou? A voz de Alex era dura, furiosa. Por favor, Alexandre, não seja ingênuo, a voz de Isabela era puro desdém. Um rastro de gastos discretos do seu fundo de emergência, um investigador particular muito competente. Você não é tão bom em desaparecer quanto pensa. Acha mesmo que a sua família,
Permitiria que você simplesmente fugisse de suas responsabilidades? De mim. Houve um silêncio tenso. Minha responsabilidade é com a minha própria vida, Isabela, não com um contrato de casamento arranjado para unir duas fortunas. Sua vida, ela zombou. Sua vida é o trono de Eldoria. E o meu lugar é ao seu lado. Essa é a sua vida. E não vou deixar que seja arruinada por uma distração tropical. A porta da cozinha se abriu de repente. Sofia estava parada ali, o rosto impassível. A conversa de vocês está atrapalhando a minha limpeza. Se não se importam, a porta é por ali. Isabela olhou de cima a baixo, um sorriso lento e perigoso se formando em seus lábios. Ela parecia finalmente notar Sofia como algo mais do que parte do cenário. Ela caminhou lentamente até a cadeira onde Sofia havia deixado seu avental, ou o mesmo avental manchado de farinha e molho que era o uniforme de sua vida. Isabela o pegou com a ponta dos dedos, como se manuseasse algo contagioso. Segurando o avental, ela se virou para Alex, mas suas palavras eram uma flecha envenenada apontada diretamente para o coração de Sofia. Esta cozinheira, lhe disse Isabela, a voz agora um sussurro letal, e ela não significa nada. Você vai voltar para Eldoria comigo, vai cumprir seu dever e vamos esquecer que esta sujeira toda aconteceu. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos de Alex, mas a ameaça pairando sobre Sofia. Mas se você hesitar, se pensar em resistir, e eu vou me certificar de que o pequeno e patético sonho dela se transforme em um pesadelo. Eu posso esmagá-la, Alexandre. E não vou nem quebrar uma unha. Ela soltou o avental, que caiu no chão como um corpo sem vida. O ultimato estava dado, e Alex estava preso no meio, o horror estampado em seu rosto ao perceber que sua busca pela liberdade havia colocado a única pessoa que lhe importava na mira de um monstro. O avental de Sofia jazia no chão, um símbolo profanado de sua vida e de sua luta. A ameaça de Isabela, fria e absoluta, pairava no ar, envenenando cada partícula de felicidade que a noite havia criado. Por um longo segundo, ninguém se moveu. Sofia estava paralisada, o eco daquelas palavras cruéis ricocheteando em sua mente. Eu posso esmagá-la. Foi Alexandre quem quebrou a inércia. Com um movimento lento e deliberado, que contrastava com a fúria em seus olhos, ele se abaixou e pegou o avental do chão. Ele o segurou com um cuidado inesperado, dobrando com as mãos que agora Sofia sabia que deveriam estar segurando um cetro, não um pano de prato. Ele se ergueu e enfrentou Isabela, e pela primeira vez, Sofia viu um vislumbre do príncipe. A postura dele mudou, a autoridade irradiava dele como um campo de força. Sua voz, quando falou, não era a de Alex, o ajudante. Era a de Alexandre, o herdeiro. Você não vai tocar nela, Isabela. Nem em nada que é dela. Não seja dramático, querido, ela respondeu com um sorriso de escárnio, embora um brilho de surpresa passasse por seus olhos diante da firmeza dele. Só estou estabelecendo os fatos. Não aqui, ele disse, a voz baixa e perigosa. Ele colocou o avental dobrado sobre o balcão, um gesto de respeito por aquele espaço, por Sofia. Vá para o hotel. O melhor da cidade, presumo que já o tenha encontrado. Espere por mim lá. Nós vamos conversar. Agora, saia. A ordem era inquestionável. Isabela o estudou por um momento, percebendo que forçar a situação ali seria um erro tático. Ela havia plantado a semente do caos. Agora, era só esperar que ela germinasse. Com um último olhar triunfante para a porta da cozinha, onde sabia que Sofia estava, ela se virou e saiu, o som de seus saltos se afastando como o prenúncio de uma guerra. O silêncio que ela deixou para trás era 1000 vezes mais pesado do que o barulho. A porta da cozinha se abriu. Sofia saiu, o rosto uma máscara indecifrável. Ela não olhou para ele, mas para o espaço vazio onde Isabela estivera. Reino, e ela disse, a palavra soando estranha, estrangeira em sua boca. Trono. Eldoria. Não sou uma idiota, Alex. Ou seja lá qual for o seu nome. Ela finalmente ergueu os olhos para ele, e a dor neles era tão profunda que o feriu fisicamente.
Príncipe. É isso que você é? Um príncipe? Não havia admiração em sua pergunta, apenas o tom de uma traição profunda. A farsa havia acabado. Manter o segredo agora seria apenas mais um insulto. Ele respirou fundo, aceitando a inevitabilidade da verdade, pelo menos de parte dela. Sim, ele disse, a voz rouca. Meu nome é Alexandre Frederico von Branden. Sou o príncipe herdeiro de Eldoria. Ele esperou por uma reação de choque, de deslumbramento. Mas o que viu no rosto dela foi algo muito pior, repulsa. Eldoria é um pequeno principado nos Alpes. E sim, Isabela e nosso casamento foi arranjado quando éramos crianças. Ele deu um passo em direção a ela, as mãos abertas num gesto de súplica. Mas eu fugi, Sofia. Fugi de tudo aquilo. Da frieza, do dever, de uma vida que não era minha. Eu vim para cá procurando algo real. E eu encontrei. Neste lugar, com você. Nada disso foi mentira. O jeito que eu me sinto sobre este restaurante, sobre o trabalho, sobre você, é a única verdade que eu conheci em anos. As palavras dele, que deveriam ser uma defesa, soaram para ela como uma confissão de egoísmo. Verdade? Ela riu, um som seco, sem alegria. Então você veio brincar de pobre no meu restaurante quase falido? Usou a minha luta diária, o meu medo de perder tudo, como seu parquinho de diversões para se encontrar. A voz dela se elevou, cheia de uma raiva justa. Enquanto eu contava moedas para pagar os fornecedores, você tinha um fundo de emergência. E agora sua noiva psicopata vem à minha casa, ao meu lugar de trabalho, e me ameaça? Me ameaça, Alexandre. O nome dele saiu como um veneno. Não, isso não é uma história de amor. Isso é um desastre que você trouxe para minha porta. Ela apontou para a entrada. Eu quero que você pegue suas coisas. Seu colchão velho, suas roupas, suas mentiras. E quero que vá embora. Agora. Cada palavra era uma facada. Ele sabia que ela tinha razão. Sua presença ali, agora que Isabela o encontrara, a colocava em um perigo terrível. Ele havia sido egoísta, pensando que poderia simplesmente apagar seu passado. E Sofia estava pagando o preço. Ele assentiu lentamente, o coração se partindo. Você tem razão. Ele caminhou até a caixa registradora, que ainda transbordava com o dinheiro daquela noite mágica que agora parecia ter acontecido em outra vida. Ele pegou todo o maço de notas, o fruto do trabalho e da esperança deles, e o colocou sobre o balcão em frente a ela. Isto é seu. Você e Dona Elvira trabalharam por ele. Pague o seu aluguel, Sofia. Salve o seu sonho. Ela olhou para o dinheiro, o símbolo de sua salvação e de sua dor, mas não o tocou. Alexandre foi até o pequeno quarto dos fundos e voltou segundos depois com sua mochila surrada. Ele parou a uma distância segura dela, a dor em seu rosto espelhando a dela. Ele tinha que ir, não apenas porque ela o estava expulsando, mas porque era a única maneira de protegê-la. Ele caminhou até a porta, o coração pesando como chumbo. Com a mão na maçaneta, ele se virou uma última vez. Sofia continuava parada, de costas para ele, o corpo rígido. Eu vou consertar isso, Sofia, disse ele, a voz baixa, mas carregada de uma promessa de aço. Eu juro que vou te proteger da Isabela e de tudo isso. Mas você tem razão. Para fazer isso, eu preciso ir. Ele abriu a porta e saiu para a noite escura de São Paulo, deixando-a sozinha em seu restaurante salvo, com o coração em ruínas e um perigo que ela mal começava a compreender. Sofia ficou parada no meio do salão vazio, ouvindo o som do motor de um carro se afastando na rua, levando consigo o homem que ela conhecia como Alex e o príncipe que ela nunca quis conhecer. O silêncio que se instalou era diferente. Não era a quietude pacífica do fim de um dia de trabalho, mas um vácuo pesado, cheio de palavras não ditas e verdades esmagadoras. O restaurante, palco de seu maior triunfo, agora parecia um cenário de crime, a cena de um assalto onde o ladrão havia levado não dinheiro, mas sua confiança e seu coração.
Seus olhos caíram sobre o maço de dinheiro no balcão. A solução para seus problemas, o passaporte para a sobrevivência de seu sonho. Mas cada nota parecia manchada pela mentira. Sua primeira reação foi de repulsa. Queria rasgar tudo, jogar no lixo, provar para si mesmo e para o universo que não precisava do dinheiro sujo de um príncipe fugitivo. Mas então a realidade a atingiu, fria e dura como a ameaça de despejo. A lembrança do rosto de seu Armando, a humilhação de pedir por mais prazo. Engolindo o orgulho, que naquele momento tinha um gosto amargo de cinzas, ela pegou o dinheiro. Não era dele, ela disse a si mesma. Era dela. Ela cozinhou, ela serviu, ela sonhou. Ele era apenas um instrumento. Na manhã seguinte, Dona Elvira chegou para trabalhar e encontrou Sofia esfregando o chão com uma fúria contida. A música estava desligada, e a energia vibrante do lugar havia sido substituída por uma atmosfera sombria. Ué, menina, cadê o rapaz bonito? Pensei que ia encontrar vocês dois comemorando o sucesso de ontem, disse a senhora, a voz cheia de uma alegria que morreu ao ver o rosto de Sofia. Ele foi embora, Elvira, Sofia respondeu, sem parar de esfregar. Teve que resolver uns problemas de família. Problemas de família? Assim, do nada? Mas, e Dona Elvira parou, percebendo que as perguntas só aprofundariam a ferida. Ela se aproximou e colocou a mão no ombro de Sofia, forçando-a a parar. Minha filha, olhe para mim. O que aconteceu? Sofia finalmente desabou, não em lágrimas, mas em palavras, contando uma versão editada da história. Falou da noiva, da vida complicada, da mentira. Omitiu a parte do príncipe, pois soava insano demais até para seus próprios ouvidos. Elvira ouviu com paciência, o rosto enrugado cheio de compaixão. Ah, minha querida! Homens, e eles são capazes de fazer uma bagunça danada no coração da gente. Mas você, e ela apertou o ombro de Sofia. Você é mais forte que qualquer decepção. Você ergueu este lugar do nada. Você se reergueu antes, e vai se reerguer de novo. Sozinha. A palavra sozinha doeu, mas também acendeu uma faísca de sua antiga determinação. Ela era Sofia, a dona do cantinho. E era assim que seria. Enquanto Sofia encontrava forças em sua realidade, Alexandre entrava em um mundo que era o completo oposto. O lobby do Hotel Palácio Tangará era um universo de mármore, lustres de cristal e silêncio polido. O cheiro era de lírios e riqueza. Era o mundo dele, e ele nunca odiou tanto. Subiu para a suíte presidencial sem ser anunciado. Encontrou Isabela em um terraço privativo com vista para o parque, uma taça de champanhe na mão, a imagem da vitória serena. Você demorou, disse ela, sem se virar. Eu precisava garantir que as coisas estivessem em ordem, respondeu ele, a voz gélida. Ele parou ao lado dela, olhando para a paisagem verde, mas vendo apenas o rosto de Sofia. Vamos direto ao ponto, Isabela. Fique longe dela. Este é o meu primeiro e único aviso. Não se aproxime do restaurante, não fale com ela, não use seus contatos para prejudicá-la de nenhuma forma. Ela está fora dos limites. Isabela finalmente se virou para encará-lo, um sorriso divertido nos lábios. Todo esse fogo por uma cozinheira? É quase comovente. Mas você não está em posição de dar avisos, Alexandre. Você está em posição de obedecer. Nosso casamento não é sobre amor, querido, é sobre poder e sobrevivência, ela continuou, a voz baixando para um tom conspiratório. Acha que eu não sei que os investimentos da sua família em energia renovável sofreram perdas catastróficas? O tesouro de Eldoria não é mais o que era. E meu pai, e bem, digamos que a reputação dele precisa do brilho de um título real para encobrir certas irregularidades nos negócios. Sua família precisa do meu dinheiro, e a minha precisa do seu título. Acha que vou deixar uma qualquer com cheiro de fritura arruinar o futuro de duas casas? Ela se aproximou, a ameaça agora explícita. Eu sei tudo sobre ela, Alexandre. As dívidas antigas, o empréstimo no banco,
a luta para manter aquele lugar funcionando. Uma denúncia anônima para a vigilância sanitária, uma dica para um fiscal de impostos mais rigoroso e a vida dela é um castelo de cartas. Eu posso soprá-lo sem nenhum esforço. A crueldade dela era metódica, cirúrgica. Ele entendeu que lutar de frente, naquele momento, só a provocaria a cumprir a ameaça. Ele precisava tirá-la do tabuleiro. Ele precisava de tempo. Tudo bem, disse ele, a palavra saindo com dificuldade. Você venceu. Eu voltarei para Eldoria. Discutiremos os termos do casamento. O alívio no rosto dela foi quase imperceptível, mas ele viu. Mas com uma condição, ele acrescentou. Você deixa o Brasil amanhã de manhã. E jura para mim que nunca, em nenhuma circunstância, irá interferir na vida de Sofia novamente. Isabela ponderou, saboreando sua vitória. Trato feito. Afinal, por que eu me importaria com os insetos quando o leão está de volta à jaula? Ela se virou para pegar o telefone. Vou ligar para a companhia aérea. Naquele breve momento em que ela lhe deu as costas, Alexandre pegou seu próprio celular. Ele se afastou para um canto da sala, como se procurasse privacidade para uma ligação difícil. Discou um número de memória, um contato que não usava há meses. Quando a chamada foi atendida, ele falou baixo e rápido, em um alemão fluente e cortante que não deixava espaço para dúvidas. Klaus, sou eu. Preciso de um favor. Discreto, mas urgente. Quero um dossiê completo sobre as finanças da família Valois. Cada conta, cada investimento offshore, cada esqueleto no armário. Meu pai tem sido complacente demais com eles. Eu não serei. Encontre-me uma arma. Ele desligou, o rosto uma máscara de determinação fria. Ele não estava se rendendo. Estava recuando para poder atacar. A caça havia se tornado o caçador. Passaram-se 2 semanas. Para o mundo exterior, o cantinho da Sofia era uma história de sucesso. A noite portuguesa havia se tornado uma lenda no bairro. O restaurante, antes um segredo bem guardado, agora tinha um fluxo constante de clientes. Sofia conseguiu não apenas pagar o aluguel atrasado, mas também contratar uma ajudante de meio período, uma jovem chamada Clara, e comprar uma máquina de lavar louças industrial que pôs fim à pia transbordando. Ela estava ocupada, exausta e, pela primeira vez, financeiramente estável. Tinha conquistado tudo o que sempre sonhara. E nunca se sentirá tão vazia. A ausência de Alex era uma presença física no restaurante. Um fantasma que se sentava em todas as mesas vazias. Cada canto guardava uma lembrança dele. Ao ensinar Clara a forma correta de picar cebola, ela ouvia a própria voz ecoando as instruções que dera ele, e lembrava da risada dele ao lacrimejar pela primeira vez. A velha guitarra portuguesa, que ela decidirá manter na parede, era um monumento silencioso àquela noite mágica, um lembrete doloroso do talento que ele escondera e da mentira que ele representava. Dona Elvira a observava com um olhar carinhoso e preocupado. Via como o sorriso de Sofia não alcançava mais os olhos, como ela se movia com uma eficiência mecânica, a paixão pelo que fazia agora encoberta por uma camada de tristeza. Você trabalha demais, minha filha, Elvira dizia. Precisa viver um pouco. Mas o trabalho era o único refúgio de Sofia. Era a única coisa que impedia sua mente de vagar para perguntas sem resposta, para a lembrança de um par de olhos azuis e para a humilhação trazida por uma mulher loira e cruel. Certa noite, após todos terem ido embora, Sofia se viu parada em frente à porta do pequeno depósito. Aquele cubículo que fora o primeiro refúgio dele. Com o coração apertado, ela girou a maçaneta e entrou. O cheiro dele, uma mistura de chuva e sabonete barato, ainda pairava fracamente no ar. Não havia nada ali, exceto o colchão dobrado no canto, exatamente como ele deixará. Ela se sentou no chão frio, abraçando os joelhos, e permitiu-se sentir a dor em sua totalidade. O sonho dela estava a salvo, mas o sonhador havia partido, levando consigo uma parte essencial daquele sonho. A milhares de quilômetros dali, em Eldoria, Alexandre sentia uma solidão infinitamente mais profunda em meio à opulência de seu palácio.
Após a agitação, o calor e os aromas do cantinho, o castelo de seus ancestrais parecia um mausoléu. O silêncio era tão absoluto que o som de seus próprios passos no mármore polido soava como uma acusação. Seu reencontro com o pai foi exatamente como esperava, e frio e protocolar. O rei Frederico IV não o abraçou, nem perguntou se ele estava bem. Apenas disse, e sua aventura irresponsável acabou. Agora, você deve cumprir seu dever para com este reino. Os preparativos para o seu casamento com Isabela serão retomados imediatamente. Não era um pedido, era um decreto. Os dias que se seguiram foram uma tortura de sorrisos falsos e formalidades vazias. Ele participou de reuniões do conselho sobre acordos comerciais que lhe pareciam triviais, posou para um retrato oficial ao lado de Isabela, que se agarrava ao seu braço com um ar de triunfo possessivo. Ele era um autômato, seu corpo desempenhando o papel de príncipe, enquanto sua alma continuava em São Paulo, na cozinha de uma chefe de coração partido. Ele comia pratos elaborados por chefes renomados, mas tudo o que sentia era o desejo pela muqueca de Sofia. Ele dormia em lençóis de seda, mas ansiava pela simplicidade do colchão irregular no depósito. Ele era prisioneiro de seu nascimento, e a liberdade que provara no Brasil tornava aquela jaula dourada ainda mais insuportável. Mas, à noite, no silêncio de seu escritório particular, o autômato desaparecia e o guerreiro emergia. Através de uma linha segura, ele mantinha contato com Klaus, seu mais leal assessor e amigo de infância, que agora atuava como seu espião. Tem certeza, Klaus? Alexandre perguntou em alemão, a voz tensa, enquanto analisava os documentos criptografados na tela de seu computador. Absoluta, Alteza, respondeu a voz do outro lado. Encontramos uma rede complexa de empresas de fachada e investimentos de altíssimo risco. A fortuna da família Valois é uma ilusão. Eles não estão apenas com problemas financeiros. Estão à beira da ruína total. O casamento com a coroa de Eldoria não é apenas uma aliança de poder para eles. É o único bote salva-vidas. Alexandre sentiu um sorriso frio surgir em seus lábios. A arma que ele procurava era mais poderosa do que imaginara. Enquanto isso, em São Paulo, Sofia aproveitava um raro momento de folga, tomando um café em uma padaria perto do restaurante. Distraidamente, ela pegou o celular para ver as notícias. Um portal de celebridades se abriu, e uma manchete em letras garrafais prendeu seu olhar, fazendo seu coração parar. O casamento real do ano, o príncipe Alexandre de Eldoria e duquesa Isabela de Valois anunciam data oficial. Abaixo do título, havia uma foto. Uma foto profissional, perfeita e fria. Alexandre estava deslumbrante em seu uniforme real, repleto de medalhas, o cabelo impecavelmente penteado, o rosto sério e régio. Ao seu lado, Isabela, em um vestido de alta costura, sorria para a câmera, a mão esquerda estrategicamente posicionada no peito dele, exibindo um anel de diamante do tamanho de uma pedra de gelo. Era ele, mas não era. O homem na foto era um estranho, um ser de um universo distante e inalcançável. O Alex que lavava seus pratos, que tinha farinha no rosto, que cantava fado com a alma, havia desaparecido para sempre, substituído por aquele príncipe de contos de fadas. A imagem era a prova final, a confirmação visual que ela não sabia que precisava, mas que agora a destruía. O último fio de esperança se rompeu. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha enquanto um pensamento se solidificava em sua mente com a clareza da dor. Então é verdade. Acabou de vez. A imagem no celular era uma faca de cristal, afiada e fria, que se cravou no coração de Sofia. O homem que ela amava, ou a versão dele que ela pensava amar, estava ali, emoldurado em ouro e seda, ao lado da mulher que a havia ameaçado. Ele não parecia feliz, mas isso não importava. Ele estava lá. Ele havia escolhido. Aquele mundo de realeza, que por alguns dias pareceu uma fantasia distante, agora era uma realidade esmagadora. Ele era um príncipe, e ela era apenas a cozinheira, a distração tropical que ele deixará para trás para reassumir seu lugar de direito. A dor foi aguda, mas curta. Logo em seu lugar, algo mais duro e resiliente começou a crescer, a raiva. Uma raiva de si mesma,
por ter sido tão tola, tão ingênua. E uma raiva dele, por ter transformado sua vida em um palco para o drama pessoal dele. Ela não seria a donzela abandonada na torre. Ela era dona do castelo, mesmo que seu castelo fosse um pequeno restaurante de bairro. Com um movimento decidido, ela deletou a notícia, bloqueou o site e guardou o celular. Naquele momento, ela tomou uma decisão. Alex, o ajudante, Alexandre, o príncipe, ambos morreriam para ela naquele dia. Ela voltou para o restaurante não com os ombros curvados pela tristeza, mas com a postura ereta de uma general. A dor, ela a transformaria em combustível. A humilhação, em excelência. Dona Elvira notou a mudança imediatamente. A melancolia silenciosa dos últimos dias havia sido substituída por uma energia febril, quase assustadora. Sofia, o que houve? Perguntou, vendo-a reorganizar todo o estoque com uma velocidade impressionante. Eu decidi crescer, Elvira. E expandir. Vamos criar noites temáticas toda semana. Noite baiana, noite mineira, e vamos fazer este lugar ser tão bom, tão famoso, que ninguém nunca mais vai poder olhar para ele com desprezo. Antes de começar o serviço da noite, ela subiu em uma cadeira e, com um movimento firme, tirou a velha guitarra portuguesa da parede. O que está fazendo, menina? Era uma lembrança tão bonita, lhe disse Elvira. Não. Era uma lembrança de uma mentira, Sofia respondeu, a voz sem emoção. Aqui, a única estrela é a comida. Ela guardou a guitarra no depósito, fechando a porta para aquele capítulo de sua vida, ou assim ela acreditava. Em Eldoria, a farsa chegava ao seu ato final. No salão do trono, sob o olhar severo dos retratos de seus antepassados, a mesa estava posta para um jantar formal que selaria os detalhes finais da união. Estavam presentes o rei Frederico IV, Alexandre, a duquesa Isabela e seu pai, o duque Armando de Valois, um homem com um sorriso oleoso e olhos de predador. A conversa era um teatro de formalidades, falando sobre brasões, datas e a lista de convidados. Isabela estava radiante, o poder ao seu alcance. O duque não parava de bajular o rei. E Alexandre estava silencioso, calmo, observando a todos como um enxadrista calculando o xeque-mate. E assim, a união das nossas casas garantirá a prosperidade de Eldoria por gerações, disse o rei, erguendo a taça. Todos o imitaram. Menos Alexandre. Ele permaneceu com a taça sobre a mesa. Receio que não haverá união nenhuma, pai, disse ele, a voz calma cortando a atmosfera festiva como uma lâmina. Um silêncio chocado caiu sobre a mesa. O duque engasgou com o vinho. O rei Frederico fuzilou o filho com o olhar. O que significa isso, Alexandre? Outro de seus ataques de infantilidade? Pelo contrário, disse Alexandre, levantando-se. É o meu primeiro ato como verdadeiro herdeiro deste trono. Eu não me casarei com a duquesa Isabela. Isso é um ultraje. Uma quebra de sua palavra, de nossa honra, bradou o duque Armando, o rosto vermelho de fúria. Honra, Alexandre repetiu, a palavra dita com um desprezo glacial. Ele pegou uma pasta de couro que Klaus havia deixado discretamente em sua cadeira e a jogou sobre a mesa. O som ecoou no silêncio. Vamos falar sobre a honra da Casa de Valois. Ou, mais especificamente, sobre sua rede de empresas de fachada em paraísos fiscais, seus empréstimos fraudulentos junto a bancos internacionais e a falência iminente que o senhor tentava desesperadamente encobrir com este casamento. O rosto do duque ficou branco como papel. Isabela olhou do pai para Alexandre, a incredulidade e o pânico começando a rachar sua fachada de arrogância. Alexandre se virou para o pai. O duque não nos oferecia uma aliança, pai. Ele nos oferecia um resgate. Ele queria usar o tesouro de Eldoria para salvar sua família da ruína e da desonra. O rei, atônito, abriu a pasta, os olhos percorrendo os documentos incriminadores. A verdade estava ali, inegável. A humilhação do duque era total. Mas Isabela, vendo seu mundo, seu futuro, seu poder, desmoronando diante de seus olhos, não se deixou abater. O desespero a transformou em uma fúria pura e sem filtros. Ela se levantou, derrubando a cadeira,
o rosto contorcido em uma máscara de ódio. Você, ela gritou para Alexandre, a voz estridente. Você destrói tudo, por quê? Por ela, não é? Pela cozinheira imunda do Brasil. O nome do país pairou no ar, um escândalo. Você acha que pode simplesmente se livrar de mim e viver seu conto de fadas com uma plebeia? Eu te avisei, Alexandre. Ela apontou um dedo trêmulo para ele, os olhos faiscando com uma loucura perigosa. Eu prometi que a esmagaria, e eu vou cumprir minha promessa. Se eu não posso ter o que eu quero, vou me certificar de que ela não tenha absolutamente nada. A ameaça, antes um sussurro em um restaurante vazio, agora era um grito de guerra declarado diante do rei de Eldoria, transformando uma vingança pessoal em um incidente com potencial para cruzar oceanos. O perigo para Sofia acabará de se tornar real e imediato. A ameaça de Isabela, nascida do desespero, ecoou pelo salão do trono, violando o silêncio sagrado do poder. Por um instante, o choque paralisou a todos. O rei Frederico olhava para a mulher descontrolada como se visse uma criatura alienígena. Mas foi Alexandre quem reagiu primeiro. Ele não gritou. Ele não a ameaçou de volta. Ele fez algo muito pior, ele sorriu. Um sorriso desprovido de qualquer calor, um sorriso que era uma arma. Você não vai a lugar nenhum, Isabela, disse ele, a voz perigosamente calma. E você não vai tocar em um único fio de cabelo dela. Sabe por quê? Porque a partir deste exato momento, a casa de Valois, sua reputação, sua liberdade e o pouco que resta de sua fortuna, dependem da minha boa vontade. Ele se virou para o pai, ignorando completamente a presença de Isabela e seu pai, como se já não fossem relevantes. Pai, o Duque não apenas tentou nos enganar. Ele cometeu fraude em uma escala internacional. Os documentos nesta pasta são suficientes para iniciar investigações em 3 países diferentes. Se uma única palavra sobre a senhorita Sofia Rossi for sussurrada fora desta sala, eu pessoalmente entregarei cópias para todas as agências de notícias e reguladores financeiros da Europa. A desonra dele será completa e irrevogável. O rei Frederico IV, um homem que passará a vida inteira governando através da tradição e da honra, olhou para o filho e viu, pela primeira vez, não o herdeiro rebelde, mas um líder forjado em um fogo que ele não conhecia. Ele viu a astúcia, a determinação e a crueldade necessárias para proteger o que era seu. E ele entendeu que o que Alexandre estava protegendo não era apenas uma mulher, mas seu próprio coração, a fonte de sua nova força. O rei se levantou, sua imponente figura restaurando a ordem. Ele se dirigiu ao Duque Armando, a voz um trovão contido. Duque de Valois. Você e sua filha são uma vergonha para a nobreza. Vocês insultaram minha casa, ameaçaram uma pessoa sob a proteção do meu filho e tentaram nos arrastar para sua lama de mentiras. Vocês deixarão a Eldoria antes do amanhecer. Todas as relações diplomáticas e comerciais entre nossas casas estão permanentemente cortadas. Se ousarem desafiar minhas ordens, enfrentarão as consequências legais de seus crimes. Ele se virou para a guarda real, postada na porta. Escoltas. A sentença era final. Isabela olhou para Alexandre com um ódio que prometia uma vingança eterna, mas ela estava derrotada. Enquanto era levada para fora, seu império de poder e arrogância reduzido a nada, Alexandre não sentiu triunfo. Sentiu apenas o peso da batalha que ainda precisava lutar. Mais tarde, naquela noite, pai e filho se encontraram a sós na biblioteca real. O rei estava diante da lareira, um copo de conhaque na mão. Você a ama, disse ele. Não era uma pergunta. Com tudo que eu sou, Alexandre respondeu, sem hesitação. O rei suspirou. Eu desaprovei sua mãe no início. Uma estrangeira, uma plebeia. Mas ela trouxe vida a este palácio. E a você. Eu vejo a mesma força em você agora. Ele se virou para o filho, os olhos cansados, mas lúcidos. Um rei não pode governar sem um coração. E o seu coração não está em Eldoria. Nunca esteve. Alexandre sentiu um nó na garganta.
Era a primeira vez que seu pai falava com ele não como um rei para um príncipe, mas como um pai para um filho. Eu preciso voltar, pai. Eu a coloquei em perigo. Eu menti para ela. Eu a deixei sozinha quando ela mais precisava de mim. Eu não posso consertar isso daqui. Eu sei, disse o rei. Um príncipe cumpre seu dever. Mas um homem protege quem ama. Vá. Põe a sua casa em ordem. E quando voltar, volte inteiro. Em São Paulo, a nova energia de Sofia transformava o restaurante. A noite baiana foi um sucesso retumbante, com acarajé frito na hora e o som de Dorival Caymmi preenchendo o ambiente. Sofia estava em toda parte, comandando a cozinha, rindo com os clientes, exalando uma aura de sucesso e controle. Mas quando o último cliente ia embora e a música parava, o silêncio voltava. E no silêncio, a verdade. Ela não o esquecera. Ela apenas aprenderá a construir um muro mais alto ao redor de seu coração. Em uma noite particularmente movimentada, Dona Elvira a puxou para um canto. Menina, chegou isto para você. Era um envelope grande, de papel caro, sem remetente, apenas o nome dela escrito em uma caligrafia elegante e familiar. O coração de Sofia deu um salto doloroso. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Dentro, não havia uma carta de amor ou um pedido de desculpas. Havia um documento legal. Um contrato de compra e venda. Nele, dizia que um investidor anônimo, representado por um escritório de advocacia suíço, havia comprado o prédio inteiro onde o cantinho da Sofia operava. O documento transferia a propriedade do espaço do restaurante, sem nenhum custo, de forma permanente e irrevogável, para Sofia Rossi. Ela estava atônita. Não era mais uma inquilina à mercê de um senhorio. Ela era a dona. Era um gesto de um poder e riqueza inimagináveis. Era a tentativa de um príncipe de consertar as coisas com dinheiro. A raiva que ela pensara ter enterrado voltou com força total. Aquilo não era um presente. Era um insulto. Era a prova de que ele acreditava que tudo, até mesmo a dor dela, tinha um preço. Amassando o papel na mão, a decisão dela se solidificou. Ela o devolveria. Ela iria até o fim do mundo se fosse preciso para jogar aquele pedaço de papel na cara dele e provar que ela não estava à venda. Mal sabia ela que o mundo dele já estava a caminho dela. Em Eldoria, Alexandre embarcava no jato real, deixando para trás um bilhete para seu pai. Vou buscá-la. E desta vez, vou lhe contar toda a verdade. A noite estava terminando no cantinho da Sofia. O último cliente já havia saído, deixando para trás o eco de risadas e o cheiro de comida bem feita. Sofia, exausta, segurava o documento da propriedade em suas mãos, o papel caro amassado por sua fúria. É um insulto, Elvira, dizia ela, enquanto a amiga secava os últimos copos. Ele acha que pode apagar a mentira, a humilhação, com um gesto grandioso? Ele pensa que pode comprar meu perdão? Pois ele vai ter a resposta dele. Eu vou encontrar o melhor advogado desta cidade, vou reverter essa doação e vou esfregar este papel na cara dele, mesmo que eu tenha que ir até Eldoria para fazer isso. Sua voz tremia com uma mistura de raiva e de uma dor que ela se recusava a admitir. Naquele momento, o sino da porta do restaurante tocou suavemente. Ambas se viraram, esperando que fosse um cliente esquecido. Mas parado na entrada, recortado contra a luz da rua, não estava um cliente. Estava ele. Alexandre. Ele não usava o uniforme real da fotografia, nem as roupas simples de Laleques. Vestia uma calça de linho escuro e um suéter de cachemira cinza, roupas de um homem que não precisava de disfarces nem de coroas. Estava ali, simplesmente como ele mesmo, e em seus olhos havia o peso de todas as batalhas que travara desde que partirá. O tempo parou. Dona Elvira deixou um copo escorregar de suas mãos, mas ele não quebrou, aterrissando com um baque surdo no tapete de borracha. Sofia congelou, o documento amassado em sua mão se tornando um peso de chumbo. Todo o discurso furioso que ensaiara, toda a determinação de odiá-lo, vacilou diante da presença real dele. O coração dela, o traidor,
começou a bater em um ritmo descontrolado, uma melodia de pânico e anseio. Ele deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si, o som do clique selando-os dentro daquele espaço carregado de memórias. Sofia, impulsionada por uma onda de adrenalina e orgulho ferido, foi a primeira a se mover. Ela marchou até ele e, com toda a força que conseguiu reunir, empurrou o papel amassado contra o peito dele. Eu não quero a sua caridade, ela cuspiu, a voz cheia de mágoa. Eu não quero seu dinheiro de príncipe para limpar sua consciência. Eu construí este lugar com meu suor, não com a sua pena. Pegue seu presente e desapareça da minha vida para sempre. Alexandre não recuou. Ele aceitou a fúria dela, o golpe do papel em seu peito, como uma penitência que ele merecia. Ele olhou para o rosto dela, para os olhos que brilhavam com lágrimas de raiva, e seu próprio coração se contraiu de dor. Você tem todo o direito de me odiar, Sofia, disse ele, a voz baixa e rouca. Eu menti para você. Eu fui um covarde, e te coloquei em um perigo que você nunca deveria ter conhecido. Eu sei disso. E sei que nenhum gesto, nenhum dinheiro, pode apagar isso. Ele pegou o papel da mão dela, mas não o guardou. Apenas o segurou. Isto não é caridade. Não é pena. É a proteção. Quando Isabela te ameaçou, eu senti o terror de te perder, mas também o terror de que minha estupidez pudesse destruir o seu sonho. Eu jurei a mim mesmo que, não importa o que acontecesse comigo, seu sonho estaria seguro. Ninguém nunca mais poderá te ameaçar com um despejo. Ninguém nunca mais poderá tirar isso de você. É a única coisa que eu podia fazer para reparar o dano que eu causei. Ele a olhou nos olhos, e a verdade começou a jorrar, uma confissão completa e sem reservas. Contou-lhe tudo. Sobre a crueldade calculista de Isabela, sobre o confronto no salão do trono, sobre a ruína financeira dos Valois e sobre a bênção relutante de seu pai. Eu não estava brincando de pobre, Sofia. Eu estava sufocando. E pela primeira vez na minha vida, aqui, neste lugar, eu consegui respirar. A única coisa real e honesta em toda a minha existência foram os dias que passei aqui, lavando seus pratos, aprendendo a picar cebola, ouvindo sua risada e me apaixonando por você. A última frase foi dita em um sussurro, mas ecoou no silêncio como um trovão. As barreiras de Sofia começaram a ruir. A raiva se dissolvia, deixando para trás a dor nua e a verdade inegável dos sentimentos dele. Ele não estava mentindo. Não mais. Eu entendo se você nunca puder me perdoar, ele continuou, a voz embargada. Mas eu precisava que você soubesse toda a verdade. Ele deu um passo para trás, criando um espaço entre eles, um espaço para que ela pudesse respirar e decidir. Eu resolvi meu passado. Eu não sou mais um fugitivo. Mas aquela vida de príncipe não significa nada sem você. Eu não quero o trono se o preço for te perder. Ele estendeu a mão e colocou o documento da propriedade sobre a mesa mais próxima. Ao lado, ele colocou um envelope fino. Isso é um bilhete de primeira classe para Eldoria, sem data de volta. Se você um dia quiser conhecer meu mundo, não como uma visitante, mas como minha parceira, de igual para igual, ele é seu. Os olhos de Sofia se arregalaram. A escolha parecia impossível, assustadora. Mas então, ele tirou outra coisa do bolso. Não era um papel, não era uma joia. Era um simples molho de chaves. E ele disse, colocando as chaves ao lado do envelope, e são as chaves de um apartamento que aluguei a 2 quadras daqui. Simples. Com uma cozinha que não se compara à sua. Eu não vou voltar para Eldoria sem uma resposta sua. Eu não vou a lugar nenhum. Ele a olhou uma última vez, o coração na mão, a alma exposta. A escolha é sua, Sofia. E somente sua. Ele se virou e caminhou lentamente para a porta. Ele a abriu, hesitou, e saiu, fechando-a suavemente atrás de si. Sofia ficou parada, o coração batendo descontroladamente, olhando para a mesa onde seu futuro estava disposto, um bilhete de avião para um conto de fadas e as chaves para uma vida real. Alexandre se foi,
deixando para trás um silêncio carregado e o peso de uma escolha impossível. Sofia ficou paralisada, os olhos fixos nos dois objetos sobre a mesa que representavam dois universos distintos. De um lado, o bilhete de avião, um passaporte brilhante para uma vida que ela só conhecia dos livros, um mundo de palácios, títulos e deveres. Do outro, as chaves, um pedaço de metal frio que prometia uma vida real, uma parceria construída em seu próprio território, em seus próprios termos. Sua mente era um caos. A raiva que a alimentara por dias se dissipava, deixando-a vulnerável à maré de sentimentos contraditórios que a invadia. Dona Elvira, que assistira a tudo em silêncio respeitoso, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. É muita coisa para uma noite só, minha filha, disse ela, a voz suave. Meu Deus, Elvira, e um príncipe, e Sofia sussurrou, a palavra ainda soando absurda. O que eu faço com isso? Dona Elvira não ofereceu uma resposta, mas sim a sabedoria de uma vida inteira. Ele mentiu, sim. Mas por que ele mentiu, Sofia? Por maldade, ou por desespero? Sofia pensou na história dele, na frieza do pai, no casamento arranjado, na vida que ele descreveu como uma jaula dourada. Ele é um príncipe, verdade, continuou Elvira. Mas o que foi que fez seu coração bater mais forte? O título que você descobriu ontem, ou o homem que aprendeu a lavar seus pratos e cantou fado para salvar seu sonho? A pergunta atingiu Sofia em cheio. Ela fechou os olhos, e a imagem que lhe veio à mente não foi a do príncipe na foto, mas a de Alex, com farinha na bochecha, sorrindo para ela enquanto provava sua moqueca. Lembrou-se da segurança que sentiu ao tê-lo ao seu lado na cozinha, da cumplicidade silenciosa, da alegria genuína em seus olhos quando o restaurante encheu. A pergunta final, minha querida, não é qual mundo você deve escolher. A pergunta é mais simples, na sua vida, o seu coração, é melhor com ele ou sem ele? Com essa última pergunta pairando no ar, Dona Elvira começou a arrumar suas coisas para ir embora. Pense com calma. A resposta já está aí dentro. Assim que a amiga saiu, Sofia olhou ao redor de seu restaurante. Estava mais bonito do que nunca, mais bem-sucedido. Mas parecia sem alma. Ela havia conquistado sucesso, mas a que custo? A solidão que sentia era mais profunda do que a que sentia quando estava falida. Ela percebeu que a raiva que sentirá pelo presente da propriedade não era apenas orgulho ferido, era o medo de que ele estivesse tentando se despedir para sempre, de que aquele gesto fosse um ponto final. E a verdade a atingiu com a força de uma revelação, e ela não queria um ponto final. Ela queria uma continuação. Ela amava o homem. O homem inteiro, com suas duas metades, o ajudante gentil e o príncipe complicado. Ela olhou para a mesa. O bilhete e as chaves. Um convite e uma promessa. E ela entendeu que não precisava escolher um ou outro. Com um sorriso trêmulo surgindo em seus lábios, ela pegou as chaves. Ela trancou o restaurante e, com o coração batendo na garganta, caminhou pelas ruas silenciosas do bairro. Cada passo era uma confirmação de sua decisão. Ela não estava indo em direção a um príncipe, estava indo em direção ao seu Alex. Encontrou o prédio, simples e moderno, e subiu os 3 lances de escada, recusando-se a usar o elevador, precisando daquele tempo para afirmar sua coragem. Parou em frente à porta do apartamento, respirou fundo e inseriu a chave na fechadura. O clique da porta se abrindo foi o som mais alto que já ouvirá. O apartamento estava quase vazio, caixas de papelão empilhadas nos cantos. A única luz vinha da janela da sala, onde Alexandre estava de pé, de costas para ela, olhando para as luzes da cidade que ele agora chamava de lar temporário. Ele se virou lentamente ao ouvi-la entrar, e a esperança ansiosa em seu rosto era tão palpável que quase a fez chorar. Eu vim devolver uma coisa, disse ela, a voz um pouco instável. Ele pareceu confuso. Ela caminhou até ele e abriu a mão. Nela não estavam as chaves do apartamento, mas sim a chave do seu restaurante. Você me deu a escritura, a segurança. Mas esta é a chave da minha vida, do meu sonho. E um sonho não tem graça nenhuma quando não se tem com quem compartilhá-lo. Ele a olhava, sem ousar respirar.
Eu não quero ser uma princesa, Alexandre, ela continuou, a voz ganhando firmeza. Eu não sei usar vestidos de baile ou fazer reverências. Eu sou uma chefe de cozinha. Minhas mãos cheiram a alho, e minha felicidade está no calor do meu fogão e no barulho do meu salão. Ela deu um passo para mais perto. Eu amo o Alex, o homem que me mostrou que eu não precisava lutar sozinha. E estou começando a entender o Alexandre, o príncipe que enfrentou um reino para me proteger. Ela ergueu o olhar para ele, os olhos brilhando. Eu não quero escolher. Eu quero tudo. Eu quero nossa vida aqui. E talvez, um dia, eu queira usar aquele bilhete para ir a Eldoria e ensinar um rei a comer um baião de 2 de verdade. Um sorriso, o primeiro sorriso genuíno e cheio de luz que ela via em semanas, explodiu no rosto dele, apagando toda a dor e a incerteza. Sofia, e ele sussurrou, o nome dela a uma prece. É tudo o que eu sempre quis. Ele encurtou a distância entre eles, e finalmente, sem interrupções, sem medo, sem mentiras, ele a beijou. Foi um beijo que continha toda a saudade, todo o perdão e toda a promessa de um futuro. Um beijo que selava não o fim de um conto de fadas, mas o começo de uma história de amor real. Quando eles se afastaram, ofegantes, ele encostou a testa na dela, os olhos fechados. Então, o que a gente faz agora, chefe? Ele perguntou, a antiga brincadeira agora soando como um voto. Sofia sorriu, uma felicidade pura e radiante inundando seu ser. Ela pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos. Agora, disse ela, puxando-o suavemente em direção à porta. A gente vai para casa. E amanhã, a gente vai cozinhar. 6 meses depois. O cantinho da Sofia não era mais apenas um cantinho. A fachada havia sido reformada, agora com um toldo novo e elegante vasos de buganvílias coloridas. O nome continuava o mesmo, mas abaixo dele, em letras douradas discretas, havia um pequeno brasão desenhado por Alexandre e um garfo e uma coroa entrelaçados. O restaurante vivia cheio. A fama da comida de Sofia, combinada ao charme e à eficiência com que Alexandre agora administrava o salão, havia transformado o lugar no novo ponto de encontro do bairro. Eles eram uma equipe, uma sinfonia em movimento. Ela, a rainha indiscutível da cozinha, criando magia com suas panelas. Ele, o príncipe do salão, garantindo que cada cliente se sentisse parte da realeza, tratando todos com a mesma dignidade e atenção, fossem eles turistas ou os vizinhos de sempre. A vida deles havia encontrado um ritmo, uma dança feliz entre o trabalho árduo e o amor profundo. Moravam no pequeno apartamento a 2 quadras dali, um lar preenchido pelo cheiro de temperos e pelo som de suas risadas. Alexandre ainda estava aprendendo os segredos da culinária brasileira, agora como um aluno entusiasmado, não mais como um fugitivo desesperado. Ele descobriu que a diplomacia que aprenderá a vida inteira era surpreendentemente útil para acalmar um fornecedor irritado ou para conseguir a melhor mesa para um casal em seu aniversário. Ele encontrou seu propósito, não em um trono, mas ao lado da mulher que amava. Numa terça-feira à noite, aparentemente comum, uma reserva especial fez o coração de Alexandre bater um pouco mais rápido. Mesa para 1. Nome, Frederico. Sofia, sentindo a atenção dele, apertou sua mão. Estamos juntos nisso, ela sussurrou, e ele sorriu, grato. Pontualmente às 8, um carro preto e discreto parou em frente ao restaurante. Dele desceu um homem alto, de cabelos grisalhos e postura impecavelmente ereta, vestindo um terno que valia mais do que todo o faturamento da semana. Era o rei Frederico IV de Eldoria. Sozinho. Ele entrou no restaurante, o olhar percorrendo o ambiente vibrante e barulhento, tão diferente de seu palácio silencioso. Alexandre foi ao seu encontro. Pai. Bem-vindo. Alexandre, o rei respondeu, um aceno de cabeça formal que não conseguia esconder a emoção em seus olhos ao ver o filho tão genuinamente feliz. Foi Sofia quem quebrou o gelo. Ela saiu da cozinha, limpando as mãos no avental, o rosto sereno e confiante. Ela não fez uma reverência. Estendeu a mão. Majestade. Sou Sofia Rossi. Seja muito bem-vindo ao meu restaurante.
Espero que esteja com fome. O rei, pego de surpresa pela sua franqueza, olhou para a mão dela e depois para o seu rosto. E então, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Ele apertou a mão dela. Senhorita Rossi. A honra é minha. Sofia não preparou um prato especial, rebuscado. Ela serviu ao rei a comida que definia sua alma, e uma porção de bolinhos de bacalhau, seguida pelo prato que ela prometera em pensamento, um autêntico e generoso baião de dois, com carne seca desfiada, queijo coalho e um toque de coentro. O rei comeu em silêncio, sob o olhar atento do filho e de todo o restaurante, que agora cochichava sobre o visitante misterioso. Ao final, ele pousou os talheres, limpou os lábios com o guardanapo de pano e olhou para Sofia, que se aproximara da mesa. Senhorita Rossi, começou ele, a voz formal, em meus 65 anos, eu já jantei em todos os restaurantes 3 estrelas Michelin da Europa. Provei as criações dos chefes mais aclamados do mundo. Ele fez uma pausa, e o coração de Sofia parou por um instante. Nenhuma delas, ele concluiu, chegou perto disso. Esta comida tem vida. Mais tarde, enquanto tomavam um café, o rei olhou ao redor, para as famílias rindo, para a energia que pulsava no ar. Sua mãe, disse-lhe a Alexandre, a voz embargada, ela teria amado este lugar. Ele então se virou para Sofia, e seu olhar era de genuíno afeto. E ela teria adorado você. Era a bênção final. A paz que faltava. Naquela noite, de volta ao apartamento, Alexandre e Sofia estavam na pequena varanda, olhando para o mar de luzes de São Paulo. Ele a abraçava por trás, o queixo apoiado em seu ombro. Ele gostou de você, Alexandre sussurrou em seu cabelo. Ele gostou do meu baião de dois, ela brincou, mas seu coração estava leve e feliz. O círculo estava completo. Os mundos não haviam colidido, haviam se fundido. Ela viu, sobre a escrivaninha da sala, o envelope com o bilhete de avião para Eldoria, que ela nunca devolvera. E sobre aquele bilhete, ela perguntou, a voz suave. Alexandre sorriu contra sua pele. Ainda está válido. Para quando você quiser. Sofia se virou nos braços dele, o rosto iluminado por um sorriso cheio de amor e de uma nova e excitante ambição. Ela entrelaçou os dedos nos dele, selando a parceria deles. Um dia, disse ela, os olhos brilhando com planos. Quando a gente for inaugurar a primeira filial do Cantinho em Eldoria. Ele riu, um som de pura alegria, e a beijou sob as estrelas da metrópole. O príncipe havia encontrado seu reino, não em um mapa, mas no coração de uma cozinheira sonhadora. E a cozinheira descobriu que seu sonho era ainda maior do que imaginava, grande o suficiente para abrigar um príncipe e, quem sabe, conquistar o mundo, um prato de cada vez.